Mas olha o que é que esse povo fazia com as pessoas que Deus aí envia. Em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Então, meus amores, continuando, bora continuar. E agora multiplicarão pecados. Então, preste atenção aqui, eu vou ler de novo. Ó. E agora multiplicarão pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento. Toda obra de obras de artifícios, dos quais fizeram os homens que sacrificam a os seus bezerros, porque isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho de madrugada, que sendo passado como a palha que a tempestade lança da ira e como a fumaça do chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então, meus amores, presta bem atenção que nesse versículo aqui quem está falando é Jesus Cristo. Não há salvação se não for em Jesus Cristo. Há salvação em Jesus Cristo. Por isso, meus amores, em todo vídeo meu eu faço o que apela a vocês. Vocês aceitam Jesus. Vocês consertam a vida de vocês com Jesus. Haja arrependimento. Tem que ter arrependimento de vocês para parte de Deus. Se não tiver arrependimento de vocês para parte de Deus, se vocês não se arrepender dos pecados que vocês... Meus amores, toda pessoa peca. Não tem essa. Então, por isso que eu digo a vocês que todo dia a gente deve o quê? Pedir perdão a Deus. E ter uma reverência enorme por Ele. Por quê? Porque Ele é um grande Pai, um grande Rei, um grande Senhor. Então, meus amores, tem que haver. E outra coisa, o que Jesus disse no livro de Mateus, Jesus disse que de maneira nenhuma, se todos não se arrepender, não serão salvos. Tem que haver arrependimento. Quando, lá no Jardim do Éden, lá não tinha pecado. Quando pecaram, Deus afastou ele do Jardim do Éden e também afastou o quê? A presença dele, de quem? Do povo. Por quê? Porque Adão e Eva formou uma grande nação na terra. E então, essa nação é toda pecaminosa. Enquanto vocês, o quê? Pensar que não precisa se arrepender, amargamente é para vocês. Por isso que eu digo, meus amores, em todo vídeo meu eu falo, tem que haver arrependimento. Entendeu, meus amores? Continuando. Versículo 5, eu parei no versículo 4. Assim, terminei, né? Agora eu vou pro versículo 5. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Meus amores, verdade. Verdade, Jesus o que? Jesus conheceu o que? O povo, o pecado do povo, quer dizer que ele já conhecia, né? Então, só que ele que andou entre a gente, estava no meio da gente, né? Continuando aqui, ó. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pastor, estando farto
ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceu de mim. Então, vocês esqueceram mesmo de Deus, de Jesus. Por quê? Porque Deus já botou vocês aonde vocês tanto queriam, onde Deus falou que era uma terra boa, uma terra maravilhosa. Deus colocou vocês. Vocês fizeram o quê? Esqueceram de quem? Esqueceram de Jesus Cristo, o teu rei, o teu salvador, que brevemente a vocês virá, a todo povo na face da terra. Não digo só em Israel, não. Jesus vai vir para todas as nações. Aonde há povo, aonde há nações, vocês vão ver Jesus. Continuar no livro de José, estou terminando. Esse versículo 6 aqui, Jesus está afirmando algo que está prestes a acontecer. Vocês prestaram atenção? Por quê? Porque o povo esqueceu quem o quê? Quem deu a salvação. O povo esqueceu do sacrifício de Jesus. Uns nem reconhecem. E outros reconhecem, mas o que? Não leva ao pé da letra. E o que? Existe um caminho a ser seguido aqui na terra. Tem um caminho o quê? O caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. O caminho da porta estreita, que é um caminho apertadinho, é o caminho que conduz vocês ao céu. Nesse caminho vocês têm que se desfazer de toda a vida do mundo. Toda a vida pecaminosa e caminhar só com Deus. Se as pessoas não se desapegar desse caminho espaçoso, dessa porta larga, essa porta larga é o abismo, o inferno. E então, mas o que? Tem pessoas o que? Que agora estão abrindo os olhos de vocês, estão falando com vocês ao pé da letra, igual está escrito. Glória a Deus, bora lá? Depois eles se fartaram em proporção. É de seu pastor. Então, se o pastor de vocês quem é? É Jesus Cristo, né? O pastor de todo o povo é Jesus Cristo. Estando farto, ensoberbeceu-se o seu coração. Então, se não liga mais não. Tem pessoas hoje que estão dentro das igrejas, não liga mais para Jesus não. Por quê? Porque o que? É só pregação. De o que? Fala o que? Mal fala de arrependimento. Mal fala o que? De salvação. Só fala o que? Só em prosperidade. Eita, tem que prosperar. É o que? As nossas almas para o reino dos céus. Não é uma, duas, não. Tem que ser milhares de almas para o reino dos céus. Tudo que? Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Vou repetir aqui de novo para vocês, ó. Ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Então, se Jesus está afirmando o que ele falou lá no livro do Apocalipse. O que foi que Jesus falou no livro do Apocalipse? Vocês se lembram que sempre eu solto esse versículo para vocês? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É isso que Jesus também está falando. Continuando aqui. Essa vocês procurem Apocalipse 2 e o versículo 4. Não, 3 e o 4. Não, é o 4 e o 5. Versículo 4 e o 5. Que Deus ainda manda vocês se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Serei, pois, para eles como leão. Então, meus amores, então, como Jesus mesmo falou no livro do Apocalipse, se vocês não se arrependerem e voltar a praticar as primeiras obras, ele vai ser para vocês como um leão. Um leão, vocês acham que ele não é um leão, não é feroz, não? O leão, ele é o quê? O rei da selva. Então, vocês prestem atenção, nós temos um dono, nós temos o quê? Um dominador. Ninguém é sem pai na terra, não. Jesus disse, eu vou, mas vou deixar convosco o Consolador. Justamente, sabe para quê, meus amores, que ele deixou o Consolador? Para nós não ficar míngua. Continuando aqui. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Então, Jesus vai pegar vocês nas veredas, glória a Deus. Ó, como os arrombados dos seus filhos, os encontrarei-lhe, romperei as teias dos seus corações, e como leão ali
os devorarei. Então, meus amores, Jesus está falando. Senão que não há arrependimento dentro da casa do nosso Pai, Deus está dizendo que vai fazer. Devorarei as feras do campo, os despedaçarei. Então, meus amores, vai o que? Desperdiçar. Deixa eu ler porque vocês sabem que eu gaguejo, né? Devorarei as feras do campo, as despedaçarei. Meus amores, eu não consigo falar, senão a letra. Despedaçarei. Então, você vai fazer em pedaço, né? Elas. Por quê? Porque não escuta. Por quê? Porque não obedece. Todo dia Jesus está falando. Todo dia Jesus fala. Continuando. Para o teu pé, para a teu pé para a tua pé ó Israel, para a tua pedra, ó Israel, te rebelaste contra mim. Então, meus irmãos, o povo de Israel é um povo que se rebelou contra quem? Contra Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, se vocês se arrependam, vocês se voltem para ele antes dele vir. Vocês estão contra logo quem? Contra o leão da tribo de Judá, que ele representa o que? A imagem do nosso Pai, aqui na terra. Vocês não prestem atenção nos detalhes que tem escrito nas Santas Escrituras. Jesus é o que? A imagem do Deus vivo todo-poderoso. Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo, é o versículo 9, ó. Eu me arropiei todinha. Para a tua pedra, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Então, meus amores, quanto meu pai fez, quanto Deus fez pelo povo de Israel, tirou ele do Egito, trouxe ele para a terra prometida, cuidou, zelou, deu água, deu de beber, deu de comer, se rebelaram contra ele. Contra quem? Contra o Filho do Deus Altíssimo. Contra quem? Contra o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus de Nazaré. Então, meus amores, haja piedade, né? Meus amores, eu vou ler esse último versículo, eu tô toda me arrupiando. Ó. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as suas cidades o teu juízo, dos quais deserte da mim rei e príncipe. Então, vou repetir aqui, ó. Onde está agora o teu rei, para que te guardaste em toda a tua cidade. Jesus está perguntando, o teu rei, que era o quê? Era Davi, não era o rei de vocês? Então, Jesus está perguntando. E agora Jesus é rei de todo o povo. E o Israel, uma terra que o quê? Por ele ter rejeitado o Salvador, por ele ter rejeitado o nosso Pai, o Deus de Israel, porque rejeitou o Filho, rejeitou o Pai. Por quê? Porque a imagem do meu Pai estava em Jesus Cristo. Então, rejeitou o Pai, rejeitou o Filho, rejeitou o Pai. Então, meus amores, e o que acontece? O que acontece? Vocês estão sem o quê? É as orações que o quê? Que a gente intercede por vocês. Então, e vocês também, porque vocês amam meu Pai, o Deus de Israel. Mas vocês o que? Se rebelam contra o rei de vocês, Davi, né? O que? Jesus, a raiz de Davi. Quando vocês aprenderem a clamar por ele, aprenderem a se humilhar por ele, aí Jesus vem. Jesus disse que vocês só vão ver ele quando vocês aprenderem a clamar. Ei, não tá longe não, viu? Tá bem pertinho de vocês começarem a clamar por ele. E clama, suplica, porque ele vai te escutar. Que ele já falou que voltará só quando vocês aprenderem a se humilhar, a chorar e a suplicar. Pelo quê? Por Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei, o nosso Salvador. Meus amores, encerrei até no versículo 11.
Jesus, o nosso rei. Jesus de Nazaré, nosso Galileu, que nasceu em Israel. Eu falo Israel porque é uma cidade inteira, né? Mas tem Belém do Pará, tem não sei, tem tantas cidades em Israel, então. A gente sabe onde foi que Jesus nasceu porque todo mundo fala. Então, assim, meus amores, mas pra mim ali tudo é um povo só, tudo é uma cidade só. Fica se botando divisão. Lá no céu não tem divisão não, viu? A divisão só é aqui na terra, é por parte do ser humano. Por parte de Deus não tem negócio de divisão, não. Por Deus todo mundo é juntinho, unidozinho, amando uns aos outros, respeitando. É assim que é o querer do nosso Pai. E é assim que deveria ser, né? Mas como o homem tá na terra é só para fazer divisão, só para poder o quê? Causar, né? Desavença, então. Mas Jesus está vindo. Jesus vai reger essas nações com vara de ferro. Tem no Apocalipse, Tem no Apocalipse falando. É só vocês lerem e fazer vídeo também e publicar para o povo. Abre a boca. Abre a boca. Estamos no tempo de nós abrir o que? Nossa boca. E falar. E falar não é pouco não. Falar é muito. Meus amores, vou terminar essa palavra pra vocês em outro vídeo. E aproveite e solta o sonho, tá bom? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.